No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o poeta e teatrólogo Rodrigo Leste. Rodrigo Leste nasceu em Belo Horizonte. É poeta, ator, autor e diretor teatral, atuando desde 1970 ininterruptamente no setor artístico. Tem passagens pelo jornalismo e pela educação como professor de educação artística. Dentre seus trabalhos, destacamos as seguintes peças teatrais: Máquina Selvagem, O Diário Secreto de Bocage, Tudo Certo, mas Tá Esquisito, Quando os Beatles Tocarem Juntos Outra Vez e O Brasil que o Brasil Não Viu. Rodrigo Leste é autor dos livros de poesia Tesão e Fé e Lobos no Cio. Atualmente, Rodrigo Leste coordena o projeto Literatura em Cena. Tudo bem com você, Rodrigo? Tudo bem, Elton. É um prazer estar aqui no Vereda Literária e falar um pouquinho do nosso trabalho, desse projeto que a gente vem desenvolvendo, Literatura em Cena, e do trabalho na área de poesia. Ok, o prazer é nosso em recebê-lo, Rodrigo. Olha, tanto teatro, poesia, gostaria que você falasse para nós inicialmente de como é essa carreira. Quantos anos, como que você começou, por onde passou? Bom, é uma estrada aí que a gente vem rodando bastante, já tem mais de 20 anos que eu me dedico única e exclusivamente à arte, o que é, de certa forma, uma façanha, pensando em termos de Belo Horizonte, do Brasil, de Minas Gerais, quer dizer, é mesmo um pouco de heroísmo sobreviver e manter essa atividade ininterrupta, mas é uma opção, é legal, é prazeroso, traz muita realização pessoal, muito autoconhecimento, então vale a pena. O preço que a gente paga é alto, mas é compensador. Certo. Num poema seu do livro Tesão e Fé, um poema escreve o seguinte: sorrir e fingir aceitar as desculpas esfarrapadas, encarar todas as barras de quem tem a arte como profissão e conviver com a dura realidade de que ela também é um peixe a se vender. Gostaria que você falasse para nós dessa venda desse peixe. É a parte mais árdua. É interessante, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, compositor, cantor, o Renato Guimarães, do Lombinho com Cachaça, não sei se você conhece. E é um cara que está na batalha aí há muito tempo também, e é interessante o comentário dele, assim, que hoje você tem que se dedicar muito mais ao marketing, à venda, toda essa coisa, do que à própria criação. Então é jogo duro, sabe? Você pensar que para você obter um espaço e conseguir colocar o seu peixe na roda, na praça, você tem que batalhar mais do que a própria criação. Então isso é meio um paradoxo, né? Eu até escrevi uma coisa num outro poema, assim, que a arte é uma prostituta querendo se fazer passar por virgem, sabe? A coisa é por aí. Pois então vamos falar da sua proposta poética nesse primeiro bloco. Gostaria que você começasse falando para nós da proposta do livro Tesão e Fé. O Tesão e Fé foi um apanhado quase que, vamos dizer, uma antologia de uma época toda, né, de um largo período que eu me dediquei à poesia e também a letras de música. Eu também desenvolvo esse trabalho. E eu resolvi colocar tudo num livro e, por conseguinte, né, essa coisa de eu trabalhar tanto com o texto, com a criação literária e com o teatro, acabou que o livro se desdobrou num espetáculo. Então eu apresentei muito e até é um canal que, de certa forma, eu descobri que o grande problema do poeta, do escritor em geral, é conseguir vender. Né? Esse estigma no Brasil que poesia não vende, só vende Drummond, Cecília Meirelles, aquela coisa. E eu consegui vender 2 edições no corpo a corpo, porque eu apresentava o espetáculo e vendia o livro. Então foi uma experiência muito positiva. E era legal que as pessoas viam o espetáculo e tinham a oportunidade de depois levar o livro. Foi bem legal, foi gratificante. E depois de Tesão e Fé vem Lobos no Cio, que você igualmente adapta para o teatro. Como é que foi? Aí já é uma coisa meia intencional, né? Que eu já tinha sacado esse caminho, essa possibilidade. Então eu escrevi o livro
não exatamente pensando nele numa forma de espetáculo, porque ao Lobos no Cio foi até uma encruzilhada que eu entrei. Eu sempre investiguei muito essa coisa assim das relações. Eu escrevo pensando naquilo que as pessoas pensam também. Quando eu vou montar uma peça, ao contrário assim de outros autores, outros artistas, me preocupa muito o público. Então eu sempre penso assim, o que vai bater com aquele interesse imediato das pessoas, seja um interesse objetivo ou subjetivo. E eu acho que o relacionamento afetivo, ele sempre é uma coisa que instiga, que mexe com as pessoas. Então eu montei a peça Máquina Selvagem, que tem um subtítulo grandão, que assim é o que os homens pensam sobre as mulheres, mas nem sempre tem coragem de dizer. Ainda tem outro subtítulo, Confissões descaradas, um tanto ou quanto taradas, mais ou menos carentes. Naturalmente, isso provoca bem as mulheres. É uma provocação e é um espetáculo confessional, onde eu usei muita coisa do texto do Lobos no Cio. Então, eu fiquei meio numa encruzilhada, porque eu comecei a tratar desse assunto do relacionamento, que ele também está embutido no Lobos no Cio. E eu fiz o livro posteriormente ao espetáculo. Aí depois eu resolvi montar o espetáculo em cima mais do livro em si, e então ele ficou meio desdobrado em dois eventos, assim. Mas foram duas experiências interessantes. Gostaria que você apresentasse para nós um texto de Lobos no Cio. Tem um tempinho que eu não mexo nisso. Eu vou ler aqui Os Ossos do Sacrifício. O balanço da rede, do camelo, da jangada, o balanço do estoque, da gangorra, do coqueiro. Faço um balanço e me lanço de cabeça num novo projétil. Me torno homem-bala num circo mambembe. Sou o fotógrafo lambe-lambe que fotografa viúvas, um engraxate que engole saúvas. Sou um aqualouco careta, acróbata de elevador, pasta, terno, gravata, vendendo seguro para os inseguros, lambendo sabão, me empanturrando dos ossos do sacrifício. Pois bem, Rodrigo, nesse livro você problematiza bastante a relação homem-mulher. Nesse fim de século, como é que você vê o modo como essas relações estão se travando? Bom, aí já é o poema Fim de Século. O homem, com seu complexo danado de lobisomem. A mulher, com sua imperdível mania de Maria, trocam mais do que nunca porradas na porta do jardim zoológico. Ótimo. Aí o cara chama animal. Quer dizer, o jardim zoológico, o animal, né, o julgador. Rodrigo, além dessa experiência de levar a poesia para o palco, você tem também a experiência de levar a poesia para o rádio. Fala para nós esse trabalho. Eu mantive durante 2 anos na Rádio Gerais FM o programa Rádio Poemas. Foi muito interessante para mim, a nível assim, de poder estar apresentando um programa que era quase diário. Era um microprograma bem curtinho, porque poesia você tem que oferecer em doses homeopáticas, que o pessoal não tem o hábito. Mas foi muito legal porque eu fiz uma ampla pesquisa da poesia mundial, de todos os tempos, de todos os lugares. E para mim foi muito bom e trouxe um retorno. As pessoas ouviam, sabe, acompanhavam e até mesmo, de certa forma, sempre solicitando que o programa não terminasse. Ele acabou por falta de recurso e tal. Mas foi uma boa experiência. Valeu. Rodrigo, para dar um depoimento sobre o seu trabalho, nós convidamos o professor Daniel Valadares Macedo. Num mundo em que a imagem tem uma força muito grande sobre os adolescentes, o Rodrigo Leste consegue funcionar como uma espécie de interface entre o mundo da literatura, aparentemente inacessível, para esse mundo de imagens tão amado pelos adolescentes. O meu contato com ele se deu no momento em que ele trabalhava com textos de Machado de Assis e alguns poetas românticos. Ele fez um trabalho com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, no qual ele conseguiu traduzir, vamos dizer assim, o Machado de Assis de forma bastante satisfatória, né? Sendo fiel ao texto. Ele conseguiu fazer uma tradução
mantendo a fidelidade do texto e, ao mesmo tempo, tornando o texto um pouco mais acessível para os adolescentes, né? Ele também fez isso com bastante sucesso no tocante aos poetas românticos brasileiros. Então, eu acho que esse é um trabalho importante nos dias de hoje. É uma forma de tornar a literatura acessível para pessoas que necessariamente vão ter um contato com essas obras apenas no momento em que elas estiverem na escola. É um trabalho importante o trabalho do Rodrigo Leste nesse aspecto. Pois bem, Rodrigo, na apresentação, no texto de apresentação da adaptação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, você escreve o seguinte: a história que pode ser de qualquer um de nós é envolvente e prende a atenção de todos, até daqueles que acham que algo escrito por um tal de Machado de Assis vai ser a coisa mais chata do mundo. Fala para nós essa experiência sua com Machado nos palcos. Olha, a ideia do projeto Literatura em Cena, que está completando agora 10 anos e que eu estou comemorando com uma nova montagem do Memórias Póstumas de Brás Cubas, é fazer isso que o professor Daniel colocou bem, com propriedade, que é essa tentativa de transpor esse universo que aparentemente é inacessível para jovens, adolescentes, pessoas em geral, que cada vez menos, com os recursos audiovisuais, vem perdendo o hábito e o gosto mesmo pela leitura, pela literatura em geral. Então a ideia é tornar mais acessível, sem idiotizar, sem abaixar o nível, tentando manter o nível, a qualidade das obras, mas fazer alguma coisa que, em termos de teatro, possa traduzir melhor e até fazer com que esses possíveis, que essas pessoas que sejam tão refratárias à leitura, através do teatro, elas sejam estimuladas a ler. O objetivo do projeto é esse. E, felizmente, a gente vem conseguindo um êxito legal, o resultado é bom. Eu vou pedir algumas imagens exatamente mostrando a presença de público no espetáculo O Ateneu. Vamos ver? Aí são tomadas na frente do Teatro Francisco Nunes. A gente sempre faz essas apresentações. No caso aí do Ateneu, foi uma temporada que a gente fez no Francisco Nunes. E a nossa ideia é trabalhar mesmo com o público dirigido. A maior angústia de quem produz teatro, aliás, não é um problema só local, é um problema abrangente, é da conjuntura nacional, essa falta de grana aí, implica nisso, quer dizer, o cara começa a cortar logo no entretenimento, na arte, no teatro. Então a falta de público é flagrante e a nossa tentativa é trabalhar já com um público mais direcionado. E a gente obtém isso através de um contato direto com as escolas. Queria até depois, se me for permitido, deixar o telefone de contato. Pessoal das coordenações aí das escolas, professores de literatura que possam ter interesse no Memórias Póstumas de Brás Cubas, depois a gente deixa o telefone de contato para quem quiser nos procurar. E o projeto funciona dessa forma, quer dizer, a gente faz um trabalho paradidático, a intenção não é mastigar a obra, não é interferir no trabalho do professor, porque é essencial a análise, aquilo que o professor vier a fazer em sala de aula posteriormente com os alunos. A nossa intenção é artística e de funcionar como um suporte para que depois isso venha a ser examinado. Certo. Rodrigo, aproveitando ainda para falar de público, Belo Horizonte se caracterizou, pelo menos nesse início de século, até meio do século, pela chamada diáspora dos nossos criadores, e não só do teatro, como principalmente da literatura. Hoje, que avaliação crítica você faz da situação geral de Belo Horizonte, não particularizando o teatro? Olha, eu acho que Belo Horizonte, ela tem tudo, ela tem todos os elementos para ser um grande centro cultural do país e até mesmo da América do Sul. As condições, né, o recurso humano que a gente tem, a riqueza de elementos que qualquer artista tem aqui para trabalhar é imensa, é infinita. Agora, é a velha história e todo mundo que está vendo um programa feito esse vai ver aquela velha choradeira, que não dá, que é jogo duro, que é difícil. Isso eu acho que já está implícito. Eu acho que quem se propõe a trabalhar com arte passa por isso já como um elemento que já é previamente conhecido. Agora, eu acho que vendo pelo ponto positivo, eu acho que a cidade, assim, se a gente
fizer uma análise dos últimos 10 anos, ela cresceu e proporcionou muito mais espaço, o que ainda é pouco. Eu acho que é pouco, até numericamente, se for considerar o público que assiste proporcionalmente à população, é um público circunscrito. Eu volto a questionar a política cultural, ela é inoperante. O trabalho da secretaria, seja a de cultura municipal, a estadual, é fraquíssimo. Ainda é uma política de gabinete, de atender interesses, favorecer esse ou aquele por questões políticas de conveniência. É uma política velha, desatualizada, que não condiz com a realidade. Mas eu acho que a cidade como um todo, eu acho que ela vem evoluindo. Eu acho que nessa passagem de século ela tem um papel importante que cabe ao artista, numa primeira instância, ocupar o espaço dele. Até a própria volta, você falou de diáspora, eu acho que tem uma volta. O polo cinematográfico, eu acho que ele pode existir, o polo de televisão. Eu acho que a gente tem como gerar daqui e acabar de vez com esse ranço provinciano, que só é bom que vem de fora. Sim, você falou desses últimos 10 anos de um crescimento vertiginoso, a gente vê, sem dúvida. Mas a imprensa do dia está anunciando aí a possibilidade de fechamento do Teatro Clara Nunes. Eu acho que a gente volta naquilo que eu acabei de falar, que é isso é questão da política cultural, é questão da administração, quer dizer, são teatros públicos que são mal administrados e que incorrem em falhas assim antigas, quase que pré-históricas, assim, se é que a gente pode falar assim, do que a gente sabe, conhece e vive o dia a dia das relações, assim, dessa coisa que a gente chama de política cultural, que é a ingerência do Estado na realização, no proceder do fazer cultural, da criação artística. Ok. Rodrigo, eu gostaria que você exemplificasse para nós a produção de uma peça como Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quanto custa levar ao palco uma peça dessa e como você obtém esses recursos? Bom, custa bastante, considerando assim todas as etapas do trabalho, que envolve não só um custo financeiro, mas horas de trabalho. Ensaiar um espetáculo é uma coisa que acho que só quem é do ramo pode avaliar o quanto é difícil, o dispêndio de tempo, de criação, de energia e tudo. Eu, há anos, ando meio desacreditado desse tal de patrocínio. Tem essas leis de incentivo aí, para você ter uma ideia, eu vou comentar aqui, a gente recorreu para esse projeto à lei federal, a do MINC, do Ministério da Cultura. Então, em novembro, nós enviamos tudo que foi solicitado pelo Ministério da Cultura, juntamente com o projeto, para que a gente pudesse obter o recurso agora no início do ano. Isso foi remetido em novembro. Só que a morosidade do órgão é tanta que eu recebi um telefonema da Funarte do Rio, em janeiro, ainda o cara tratando de detalhes do projeto, quer dizer, ele não tinha nada. Eu achei que eu estava recebendo uma comunicação de que, está aí, a gente avaliou, ok, tudo bem e tal. Um projeto que existe há 10 anos, como eu falei aqui, o Literatura em Cena. Então, realmente não dá muito para acreditar nem para confiar. Eu tenho feito a moda Dadá Maravilha, no peito e na raça, de canela, trombando nos beck e entrando com a cara e com a coragem dentro do gol. A minha maneira de fazer, junto com o grupo nós mesmos, a gente faz dessa forma, na raça. Você adaptou também o Ateneu de Raul Pompeia. Nós vamos ver agora um pequeno fragmento, depois a gente comenta. E o senhor Sérgio? O senhor Sérgio tem degenerado e muito! E o senhor Franco? Adianta de Franco! Imaginem os senhores que o Franco, este porco, este grandíssimo porco, aproveitando-se de um momento de distração dos inspetores no último domingo, fez verter no poço do jardim aquele líquido amarelo que todo ser humano digno e decente derrama na latrina do banheiro.
Esse espetáculo, Rodrigo, é recente, é de setembro de 97. Como é que você gostaria de comentá-lo para nós? Bom, ele está bem dentro da linha, né, que a gente está falando a respeito dela, desse projeto, e foi uma das obras solicitadas no vestibular da Federal do ano passado, da UFMG. E todo professor de cursinho, de colégio, de segundo grau, colocou, eu faço sempre uma consulta antes de fazer as montagens a diversos amigos, professores, e a orientação que eu recebi é de que seria uma obra que traria uma dificuldade para os alunos por aquela linguagem meio empolada do Raul Pompeia, uma coisa assim bem de época, e que nas entrelinhas, no subtexto, é que estava a essência da obra, que era aquela relação de poder do Aristarco, o diretor do Ateneu, com os alunos e aquela relação ali um pouco camuflada de um suposto homossexualismo. Então é um prato cheio o Ateneu. E realmente a gente obteve depois comentários, não só de professores, mas de alunos também, que a montagem auxiliou bastante na compreensão da obra e numa melhor preparação deles para o vestibular. Então isso deixa a gente satisfeito em termos assim, do resultado do trabalho. Ok, e o livro, o Ateneu, tematiza a vida escolar. Você tem circulado pelo ambiente escolar, a escola tem um papel absolutamente fundamental, né, na formação do gosto do leitor. Como é que você tem visto esse desempenho da escola hoje com relação à arte em geral? Eu acho que esse espaço vem sendo aberto. Eu acho que existe agora um processo assim, de transformação, até de evolução, talvez seja a palavra mais certa, das coordenações, mesmo dos professores, das próprias direções, de entender que é impossível se separar a educação de cultura. Anteriormente, né, até o Ministério era Ministério da Educação e da Cultura. Isso não dá para desassociar. É inevitável essa associação e eu acho que a arte tem um papel preponderante e isso vem sendo cada vez mais pontificado. Eu acho que as escolas têm aberto o espaço, a sensibilidade para projetos artísticos é cada vez maior e eu acho que essa dobradinha entre a educação e a arte e a cultura vem se intensificado e eu acho que isso vai ser legal mesmo a nível de formação de público, considerando até mesmo as escolas infantis, as crianças que já vêm com uma mentalidade mais desenvolvida em relação à necessidade de se relacionar com a arte, com o evento artístico, cultural, e eu acho que isso aí pode trazer pessoas com uma mentalidade mais abertas e mesmo até numa última instância, gerar a criação, o incentivo à formação de novos artistas. Muito bem. Ok, Rodrigo, minha última pergunta é uma retomada do assunto poesia. Nós notamos que você está absolutamente envolvido com a questão do teatro. E alguns textos esparsos seus de poemas, de poesia, a gente tem tomado conhecimento. Como é que está o seu envolvimento atual com a poesia? O que vem por aí? Como você colocou bem, assim, o teatro toma muito tempo, esse aspecto todo, não só da criação, mas da produção, ocupa bastante, mas eu estou sempre escrevendo uma coisinha ou outra, e inclusive num outro espetáculo do ano passado, eu usei bastante do recurso de, no bojo do espetáculo, estar usando o texto poético, que foi na peça Belo Horizonte em Belo Horizonte. Então fiz um poema, inclusive, sobre o Arrudas, acho que é um poema legal, que dá uma amostra dessa nova fase. Rodrigo, a última pergunta do programa, quem vai fazer para você é o professor Daniel Valadares Macedo. Rodrigo, eu acho que o seu trabalho é quase que uma tradução de obras literárias da nossa literatura. Como é que é a sua preocupação em, ao fazer a tradução, manter a fidelidade ao texto do autor? Como é que você se preocupa com essa questão? Bom, eu acho importante não trair o autor, isso é fundamental, porque senão isso ia comprometer todo o trabalho na medida que eu ia estar passando uma ideia falsa ou distorcida do que a obra se propõe, da proposta do autor. Mas eu acho que, por outro lado, existe uma liberdade de criação na medida que eu estou transpondo uma obra literária para uma outra linguagem, que é a linguagem teatral. Eu tenho que ter uma margem de flexibilidade para que a gente possa criar em cima disso.
E eu tomo essa liberdade respeitosamente, mas numa boa. E eu acho que tem o resultado, o que me interessa mais é o retorno que vem do próprio espectador. E a gente tem conseguido isso. É claro que o artista é um eterno insatisfeito, mas eu acho que a gente está num caminho bom. Rodrigo Leste, Vereda Literária, agradece a sua entrevista, deseja mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço, felicidades para todos. Para encerrar, um pequeno convite à poesia e obra de Rodrigo Leste. Não me rendo, dói sim, mas não me rendo. Dói o corpo, dói a alma, dói e não me entendo. Machuca e não acalma. Repito tudo, não me emendo. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura, muito obrigado.